Gente, como assim? Fala pessoal, Olá! estamos de volta aqui com a terceira parte da nossa entrevista com o Leandro Bates. Para quem não acompanhou as duas primeiras partes, na primeira parte a gente conversou sobre o seriado Crisálida, que está no Netflix, do qual ele faz parte do elenco. Na segunda parte do programa a gente conversou sobre teatro, que é da onde a gente conhece o Leandro, né? Que é da onde a gente mais reconhece o Leandro. Agora na Netflix a gente viu o outro lado dele, não conhecia o lado cinematográfico do Leandro. E sem mais delongas, a gente vai seguindo o programa, então, agora tratando de assuntos mais gerais, e depois a gente vai para mais alguns jogos. Isso, a gente está passando por um momento bem difícil no país e a gente queria que você comentasse um pouquinho como que tu vê esse momento. Bom, eu vejo esse momento de uma forma simples e direta. As pessoas necessitam ficar em casa, manter isolamento social, usar máscara se necessário sair, e exatamente ficar em casa porque tem pessoas que precisam sair, que têm que sair para trabalhar e por outras questões. Então, que nem todo mundo consegue ter acesso a uma casa, né? Mas por isso é importante as pessoas ficarem em casa e manter o isolamento social, diferentemente do que alguns governantes ou algum governante está falando. É importante manter o isolamento social e esperar o tempo para que achate essa curva, né? E logo a gente tem a vacina e a gente se recupere dessa grande crise. E a gente compreende, e isso é legal, assim, embora já tenha alguns órgãos da classe artística que começam a perder a paciência e a inteligência e começam a forçar para que as coisas abram, né? Em sua grande maioria, a classe artística continua firme nisso, né? Só sai para a rua se realmente for necessário. Nós fomos a primeira classe a parar, muito provavelmente vamos ser a última a voltar, e mesmo depois de voltar a gente vai ter problemas de frequência de público, né? Porque as pessoas não vão ter a mesma confiança de frequentar um teatro, um cinema, um circo, um lugar fechado, né? Isso tudo vai ser um processo lento das pessoas começarem a se sentir seguras novamente, né? Mas mesmo assim a produção artística não pode parar e a gente vai vendo conforme podem, né? Alguns artistas tentando migrar para o meio digital para de alguma forma tentar sobreviver ou manter a sua produção, a sua fruição artística nesse período de isolamento social. A gente sabe, compreende que isso não contempla todo mundo, né? A gente tem o problema dos técnicos de espetáculo, que eles não têm a mesma possibilidade que, por exemplo, a gente tem de fazer um programa de entrevista assim e ficar trocando ideia, ou então fazer alguma apresentação, colocar em alguma plataforma paga, ou então alguma espécie de vaquinha virtual e tal, né? Então, são diversas opções que a gente pode tentar se apropriar nesse momento, embora não seja ainda o ideal. Então, a gente tem que pensar que existe uma parcela dos empregados da cultura, que são mais de 5 milhões de pessoas no país, é gente pra caramba, né? É muita gente. Isso só falando diretamente, tá? Sem falar dos indiretos, sem falar do pessoal que orbita, sem falar de toda a cadeia, né? Se a gente monta um espetáculo teatral, por exemplo, a gente tem a pessoa que fornece tecido para os figurinos, a própria costureira que vai costurar, quem fornece madeira para a cenotécnica, metal, o serralheiro que vai trabalhar com isso, o marceneiro, né? Então, é uma cadeia, a loja de aviamento que vai te vender botão, zíper, coisinhas para tu colocar no teu figurino. Então, assim, isso só para citar algumas poucas coisas, porque durante a montagem do espetáculo, a gente movimenta uma cadeia enorme que talvez as pessoas não tenham nem noção, né? Então, só para a gente ficar nos diretos, que é onde a gente tem como mapear, são 5 milhões de pessoas, dos quais em torno de 75% não tem contrato nenhum, né? Eles são autônomos, né? E isso vale para todo mundo. E nesse momento, então, a gente vê que a maioria dos editais que vão sendo ventilados, que talvez saiam, mas assim mesmo estão presos em questões burocráticas, porque não sabem como resolver isso, né? Devido às contrapartidas e mais um monte de outras coisas, né? São editais de valor baixo e que acabam contemplando só a parte artística, vamos dizer assim, que está na frente da câmera, que está em cima do palco, né? Isso não é o suficiente, né? A gente já sabe disso, eu tenho certeza que tu concorda com isso, tu tem uma visão parecida. Mas, por outro lado, também existe a necessidade
da gente se adaptar ao momento, né? Tendo esse prognóstico que não é nada positivo e que a gente vai ter dificuldade de ter fluxo de público nos espetáculos, ou a gente vai ter que se adaptar cada vez mais para a rua, para os espaços abertos, alternativos, né? Como que tu vê essa necessidade e como que tu está pensando esse momento, assim, pelo que tu está vendo dos artistas que tu conhece e tem contato, essa adaptação pensando nesse próximo momento da criação artística? É interessante, e pensando nisso, por exemplo, que você falou dos editais, que acaba sendo que o recurso é pouco e mínimo, eu fico pensando, já nesses editais, quem vão ser essas pessoas que vão ter acesso a esses editais, né? Porque existem muitos artistas independentes, inclusive a maioria no mundo, mas vou pegar o Brasil, são artistas independentes, não conhecidos, muitas vezes não reconhecidos, mas são artistas. Então, essas pessoas ainda assim são pessoas que necessitam, que trabalham com isso, né? E elas talvez não tenham acesso a esses editais, talvez não ganhem esse dinheiro, então vão ter que encontrar outras formas. Então, eu vejo e visualizo totalmente como responsabilidade do governo. A primeira coisa é de dar o básico do básico para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros. É isso. Assim, todo mundo tenha o beabá. Quando todo mundo tiver o básico, aí a gente pode discutir outras formas. Óbvio, a gente vai estar já se reinventando, vendo formas de criar coisas para esse mundo, para não estarmos parados, porque ninguém vive sem arte. Porém, a gente necessita pensar em todo mundo. Eu acho que isso é o que falta, assim, geralmente nesse governo. Muito mais fácil eu falar de fora. Eu sei que a discussão é muito complexa e a demanda é grande, porém a gente tem muitas pessoas que não têm o básico para produzir esses, como você tinha falado há pouco, das pessoas que trabalham nos teatros, os técnicos, as pessoas da limpeza, essas pessoas que indiretamente a economia delas gira através de um grande espetáculo que vai estar na sua cidade, né? Então, como vamos fazer para que essas pessoas tenham um básico, sabe? A gente pode discutir, será que o básico é 3 meses com R$600? Será que isso dá o básico para essas pessoas, sabe? E quem também já é um problemático do tipo, quem são as pessoas que têm acessibilidade a esses R$600? Né, porque tem as pessoas que são invisíveis pro Estado, pessoas que são invisíveis pro Estado. Muita gente é invisível. E sem contar as pessoas que às vezes recebem, que negam, né, os R$600. Muita gente é negada e ainda assim precisa. Meu caso, eu fui negado. Então, enfim, mas não só isso, né? Eu acho que são muitas as questões, então a gente teria que resolver o básico para ir construir, mas enquanto isso a gente que tem essa possibilidade de estar diante de uma câmera, vocês, é muito importante que a gente esteja se recriando e discutindo isso, sim, sabe? Eu acho problemático quando as pessoas não esquecem, sabe? Que não fazem pergunta como tu acabou de me fazer, que não levantam questões como a gente está levantando aqui agora, que vão seguindo, tá tudo bem, não tá tudo bem. Não tá a fala da Regina Duarte, por exemplo, para a CNN, é criminosa. Chega a ser criminosa quando ela fala sobre a ditadura e quando ela fala sobre as questões de arte no país. É criminosa, gente. As pessoas estão morrendo. É um vírus, é um ser invisível, de certa forma, que está matando gente a rodo, sem contar as outras doenças que não pararam, né? Então, tá todo mundo morrendo, o Brasil já tá em colapso, vai entrar em colapso mais ainda, porque as pessoas não estão dando tanta importância, porque o chefe de Estado não dá importância, gera consequências. Enfim, a discussão é complexa e louca, né? E só para deixar marcado e registrado aqui, hoje, 7 de maio de 2020, quase toda a equipe, se não toda a equipe do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, ela foi dispensada. Técnicos do mais alto nível, responsáveis por dar conta de espetáculos nacionais, internacionais, né, e locais também, obviamente, com um nível de exigência lá em cima.
E essas pessoas, a partir de hoje, elas ficaram sem chão. E para quem possa dizer, e daí, né, eu posso chamar para perto da gente e dizer que a cada 5 da gente que perde emprego, uma pessoa de qualquer outra área, que talvez ache que não tem nenhuma relação com a cultura, também perde seu emprego. Né? Então, a gente está tão perto da sociedade, muito além, se as pessoas não querem levar pelo lado de que elas não vivem sem cultura, elas não vivem sem arte, do ponto de vista do alimento da alma, da personalidade, da formação do seu caráter e da sua impressão de mundo, né, que elas pelo menos sejam egoístas a ponto de entender que se a gente parar, muita gente não come também, e não é só a gente, né? E isso é uma coisa que a gente precisa sempre bater nessa tecla. É discurso para o cara dar no ônibus. Sentou do lado de alguém, surgiu o assunto da cultura, tu é da arte, tu é da cultura, fala para todo mundo qual é a importância da gente. Se a gente não falar, as pessoas vão achar que a gente é perfumaria, que a gente é enfeite, que a gente é momento de distração, mas a gente é agente econômico, a gente é agente educacional, a gente é parte do desenvolvimento de um país, seja ele econômico, seja ele intelectual, e isso é o que é a cultura. Não é esse enfeite, não é tu dar play em alguma coisa. A gente nunca dá pause. A gente está sempre ali, né, em velocidade acelerada. Né? E então, assim, passando esse momento de desabafo, né, onde abri meu coração, a gente encaminha e vai para o próximo quadro, que é... Abre teu coraçãozinho. Bom, vou explicar um pouco como funciona o quadro. O Abre Teu Coraçãozinho é quase como aquele quadro da Xuxa ou da Marília Gabriela, onde a gente fala uma palavra e tu diz a primeira coisa que tu sente com relação àquela palavra. Então, a primeira... bate pronto, sem pensar muito. Ai, meu Deus. A primeira palavra é arte. Vida. Ótimo. Boa. Sonho. Conquistas. Objetivo. Fazer a arte acontecer para todo mundo e para todas as pessoas de forma igualitária. Sim. E... Quer falar? Não. Teatro. Eu sou teatro. Teatro tá em mim, eu tô no teatro e é isso. Que lindo. Até aproveitando esse gancho aí do teatro, como é que o teatro entrou na tua vida? Assim, o que tu te lembra? Qual é a tua memória mais antiga com relação ao teatro? O teatro, olha que interessante, o teatro é uma das coisas, eu acho, mais antigas que eu faço na minha vida, além de ser vegetariano, que também é muito tempo. Mas a minha memória mais antiga do teatro, de como ele entrou, eu tinha 10 anos e eu tava na aula de artes, óbvio, e eu tava, de certa forma, falando muito, e o professor de arte me mandou pra fora. E aí eu saí, né, fiquei fora durante uns 10 minutos, que na época era assim, né, começo dos anos 2000, aí eu voltei pra sala de aula, e aí eu fui, eles estavam separando em grupos, eu fiquei num grupo que ia fazer a Branca de Neve, a gente tava fazendo teatro, e aí eu fiquei com um príncipe, e eu não queria ficar com um príncipe, só que um menino gostava muito da menina que ia fazer a Branca de Neve, e ele disse, vamos trocar, eu falei, vamos, quem que você faz? Ele falou, eu faço o Dengoso, falei, beleza, aí eu entrei no Dengoso, e aí o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida quando criança, muito reservada, muito fechada, usava óculos, toda essa coisa que tem, né? E o professor falou assim, ó, vocês vão fazer uma apresentação sola, isso depois de um tempo, uma apresentação sola na frente de todo mundo com o personagem de vocês, pra gente conhecer. E me tocou o Dengoso, então eu fui na frente de todo mundo morrendo de vergonha, o menino que quase ninguém falava, o menino que usava óculos, excluído, negro na turma. Então eu comecei a me esconder atrás das coisas e fiquei com vergonha e as pessoas começaram a rir.
porque era ação do Dengoso. E eu comecei a gostar daquela sensação. Eu falei, gente, as pessoas estão olhando para mim, as pessoas estão me percebendo. Então eu aproveitei e comecei a exagerar, eu girava. Eles riam muito, mas riam muito. Eu falei, gente, é esse lugar que eu consigo me comunicar? É desse lugar, é nesse lugar que eu tô que as pessoas dão risada e olham para mim e entendem o que eu quero falar. A partir daí, meu irmão, só foi. Só foi. E algum apuro em cena, assim, que tu te lembre? Alguma coisa que deu muito errado, ou que tinha tudo para dar errado e acabou dando certo? Começou certo, no meio começou a dar errado, depois tu conseguiu recuperar. O que tu lembra de alguma coisa assim? Olha, tem uma situação, tem várias, né? Mas tem uma situação que quando eu tava viajando, por exemplo, com 5 minutos, e eu tava no Uruguai, uma amiga conseguiu um lugar pra gente para apresentar os 5 minutos, e era um bar. Era um bar. E beleza, eu cheguei cedo, organizei tudo, como é um monólogo que é adaptável a todo o espaço, poucas coisas, beleza. Adaptei bonitinho, as pessoas foram chegando e foram, né, consumindo no bar. Só que acontece que o dono do bar, ele não fechou só pra peça. Meio que ia ter uma música do lado. Que legal. Então, o bar, ele era meio comprido. Então, num canto tava eu fazendo um monólogo, no outro tinha a galera meio que ouvindo uma música e tal. E aí, tava batendo um contra o outro. E eu, né, no gogó, ali tinha algumas pessoas prestando atenção. Eu falei, eu vou dominar esse negócio. Falei, já era, eu vou dominar esse negócio. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar e nos momentos que a peça começava a quebrar, eu saí lá do cantinho e ia pro centro do bar. Ou seja, eu comecei a falar alto, comecei a falar com todo mundo. Então todo mundo parou e começou a dar atenção em mim. Então eu voltava pro cantinho onde eu tava fazendo, mas eu ia pro centro e falava alto. E falava com a última pessoa lá, eu falei, vou dominar essa bodega. E aí eu comecei a fazer o negócio. Quando termina na rua, a galera veio, muita gente ficou sentada, seguiu indo no bar. Mas eu consegui captar algumas pessoas que estavam lá no bar para trazer junto comigo e eles acompanharam, assim. Foi um momento muito difícil e eu pensei com a minha cabeça. Depois desse lugar de apresentar a peça e conquistar essas pessoas, meu, dá para fazer muita coisa. E olha que louco, Isaac. Eu, no meio da peça, eu lembrei de ti e de uma fala que tu me fez uma vez. Olha que interessante. Que maravilha. Quando eu vou aqui. Voltou? Não sei se tu lembra quando a gente estava no Rio Grande do Sul e que era das primeiras vezes que eu ia apresentar a peça, 5 minutos, o Isaac chegou e me falou assim, Leandro, tu trabalha no barco, tu trabalha com 100 e poucas pessoas todo dia, tu fala, tu fala, só vai e tu fala com essas pessoas, é muita gente. Então, um momento de ruptura, lembra que eu tinha dificuldade no momento que a peça quebrava, né? Então, tu me falou isso e isso ficou muito marcado na minha cabeça. Então, toda vez que eu passava por um perrengue, assim, eu lembrava dessa fala, eu falava, nossa, é verdade, eu faço isso. Então, esse momento de ruptura é o que eu faço. Já é meu, já tenho o convívio. Então, quando eu tava nessa situação, eu falei, cara, eu trabalho com todo tipo de público quando necessário, então eu vou romper e vou conquistar eles. E isso aconteceu, assim. Então, acho que foi um momento muito marcante para mim, que eu lembro até, né, não faz tanto tempo, foi em 2017, mas que foi um perrengue, que parecia um perrengue que não tinha solução, e eu comprei a briga e falei, vou encarar de frente. E dentro das formas, eu acho que foi boa, assim. Eu acho que é meio que isso que a gente faz várias vezes, né? A gente acaba se superando e às vezes superando coisas que a gente nem imagina, né? Legal que tu puxou justamente uma dos 5 minutos e fico muito feliz de tu lembrar disso que a gente conversou. E um dos apuros que eu lembro da minha vida, assim, vou tomar a liberdade aqui, se a Marília for assistir isso algum dia, talvez ela fique sabendo só agora. Eu lembro que eu tive esse momento maravilhoso na minha vida, que foi vir com vocês para cá, para minha terra, e a gente apresentar um espetáculo tão forte, tão bonito, tão sincero, e ao mesmo tempo que ele era singelo, ele era muito grande, né?
era tu, o Lampião e as pessoas, né? E um texto verborrágico pra caramba, difícil de falar, difícil de escutar, né? Assim, no sentido de ter tanta informação importante ali, né? Cada frase era carregada de uma história, né? Os 5 minutos é muito isso, né? E eu lembro que a gente tinha a chance de, quando não estava apresentando, ir ver outros espetáculos, né? E aí a gente ia assistir, talvez tu não lembre disso, mas a gente ia assistir e a gente achava as ideias, assim, do caramba, assim, nossa, que baita ideia desse grupo, olha só, tu viu aquele momento? E vinha eu conversando na rua, assim, empolgado, aí a gente sentava na mesa do bar para jantar ou para comer alguma coisa, e as pessoas começavam a falar da peça, e descia o cacete na peça, ai, tu viu que horror, e aí a gente se olhava e dizia assim, gente, a gente não viu isso, estava tri boa a peça. E aí a gente ficava quieto, assim. Isso para mim era um perrengue, porque eu começava a pensar assim, gente, será que o meu senso crítico é tão baixo assim que eu acho tudo muito bom? Ou será que eu tô muito bonzinho? Né? Será que eu tô comprando coisa ruim achando que é bom? Né? E eu ficava assim, ai, gente, que vergonha de comentar agora. Né? E isso para mim foi um perrengue gostoso, porque eu via que tu também tinha gostado das coisas, e na hora que a Marília, por exemplo, eu te entreguei, Marília, que tu ia falar de alguma coisa que estava muito tecnicamente errada na peça, né, que até posso concordar contigo, mas na hora pra gente funcionou, né? E eu falo isso pros meus atores no grupo, assim, gente, não tem certo e errado, tem que funciona e não funciona, né? E da mesma forma que não existe clichê, né? O clichê ele só é clichê porque ele funciona, porque no decorrer do tempo ele foi sendo usado e ele foi um mecanismo útil, né? E virou clichê, mas assim, a gente não consegue fugir, e a gente está em 2020 e a gente não pode ser pedante ou presunçoso de achar que a gente está inventando alguma coisa, né? A peça que a gente está montando agora, por exemplo, tem diversos momentos de projeção, só que é uma peça dos anos 70. E eu fico pensando, como que nos anos 70 eles ousaram tanto com a projeção, né? Sendo que em 2020 já é difícil tu ter um projetor para tu usar numa peça. Total. Né? E bom, tu usava nos 5 minutos, né? Era mais um item de produção, né? E outra coisa legal dos 5 minutos, e que eu também não quero deixar de passar de falar aqui, é que, para mim, foi até agora, né, e talvez seja durante muito tempo, um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória, assim, que foi vir para cá, apresentar para as pessoas daqui, né, ter na plateia minha mãe, ter 2 amigos de infância, né, e assim, para mim foi um dos momentos mais sublimes, assim, que eu pude viver, e devo a ti, devo a Marília, né, e também ao Oi Nós, que trouxe a gente naquele festival aí, que também foi muito importante, né, para minha formação. O que a gente tem agora? A gente ouve bastante história bacana aqui, né? Essa que nem tu contou, que nem o Isaac trouxe aqui pra gente agora. E isso casa muito bem com o nosso próximo quadro. Tem mais um quadro. Temos mais um quadro Ixi. que se chama Conte-me Mais Sobre Isso, meu bem. Então solta a vinheta aí. Bom, para quem não conhece esse quadro ainda, a gente vai colocar uma situação para o Leandro, obviamente uma situação hipotética, é algo bem absurdo, e ele vai ter que improvisar em cima disso que a gente vai colocar. Tá preparado, Leandro? Vamos, né? Bom, a gente sabe, né, que tu mora na Ilha da Magia, onde várias coisas impressionantes acontecem aí. A gente tem diversas lendas na cidade, né? A gente tem toda a obra do Franklin Cascais, né? Mas o que pouca gente sabe é que teve uma vez que houve uma invasão de pastéis voadores na cidade de Florianópolis. E o Leandro, ele participou desse momento. Conta para nós, Leandro, conta um pouquinho mais como é que foi esse dia que os pastéis voadores invadiram Florianópolis. Cara, eu vou te falar a real. Para mim, foi muito difícil, porque os pastéis voadores que vieram aqui em Florianópolis, era muito raro encontrar um pastel que não fosse de carne. Puxa, quase todos eram pastel de carne ou de frango. Então, eu queria, sabe, lutar contra esses pastéis, queria poder fazer a minha parte, só que eu sou vegetariano. Eu sou vegetariano desde os 17 anos. Então, eu falava para as pessoas, eu falava, gente, desculpa, mas eu prefiro ficar escondido, recluso,
porque esses pastéis podem me machucar. Então, muitas vezes eu ia, tava lá, apoiava as pessoas, levava ketchup, sabe? Eu comprei uns ketchup grandão, assim, ó, tamanho pessoa mesmo, 1,70. Eu levava eles assim e jogava os ketchup, eu apertava, os ketchup iam pra cima e as pessoas saíam mordendo. E, inclusive, teve uma situação que eu lembro que meu primo mordeu um pastel e falou: olha, Leandro, é de queijo. Meu amigo, eu destruí aquele pastel e vocês nem sabem, o de queijo era o líder. Tenho dito, venci o líder. Venceu o líder. Isso aí. E foi assim que acabou, então, a invasão dos pastéis. Depois detonou o pastel mãe. Que loucura, cara. Cara, agora deixa eu só fazer um adendo aqui. História de pastel em Florianópolis. Nessas indas e vindas do Rio Grande do Sul para Floripa, né, nesse tempo de estudar e de morar ali, às vezes eu chegava cedo no ônibus da madrugada de Porto Alegre para Florianópolis e tinha que esperar começar a rodar os ônibus para eu poder pegar um e ir para o bairro, né? Eu morava no norte da ilha. E então, às vezes, eu ficava por ali rateando e tinha um cara de um pastel 24 horas que o pastel da noite, depois que ele via que não ia vender mais, ele jogava fora os pastéis no pátio, assim, do estacionamento. E as gaivotas, cara, vinham e comiam os pastéis que o cara jogava fora. E para mim era bizarro ver as gaivotas comendo pastel de frango, sabe? Era meio que uma coisa surreal, assim, sabe? Porque eu ficava pensando, gente, estão comendo os primos deles. Cara. E imagina isso, 5 e pouca, 6 horas da manhã. Né? Às vezes eu chegava com fome em Floripa, quase que eu disputava os pastéis com as gaivotas. Né? Sai que é seu primo, ele não é meu parente, deixa eu como. Deixa os de frango para mim. Ai, gente, que bacana. A gente já vai encaminhando para o final agora. Já? Infelizmente, sim. Mas a gente ainda queria que tu desse alguma indicação de livro, de série ou de filme que tu queira, que tu goste, né? Que tu queira indicar. Tá, eu vou começar, então, indicando uma série. Tem uma série que eu amo, eu sou muito fã e eu indico para todo mundo. Se chama Atlanta. Não sei se vocês conhecem. A gente não assistiu ainda. É uma série que ela é criada, tá na Netflix, ela é criada e também pelo Donald Glover. Donald Glover, ele é cantor e como cantor ele usa outro nome, que é o Childish Gambino. Não sei se... É um ator maravilhoso, cantor maravilhoso, um baita artista. E essa série é uma série curta, os episódios são 20 minutos. É uma série de comédia com drama. Ela mistura aí esses dois. E tem uma coisa meio surreal que tu vai vendo ali, que vai te pirando. É muito legal, muito boa, super recomendo. Atlanta, vale a pena. E sobre livro, cara, eu tô lendo alguns livros. Eu vou recomendar um livro que eu li há muito tempo. Vamos ver se eu vou lembrar o nome dele. É um livro do Hugh Laurie, se eu não me engano o nome dele. O cara que atua no House, que faz o House. Ele tem um livro de um romance, que é muito interessante. É um livro... O nome é como é que é? O Colecionador de Armas, de algo assim, eu não lembro bem. Mas depois eu te mando, eu tenho ele aqui, tá em algum lugar aqui do quarto. E ele já começa com uma narrativa em primeira pessoa dele de esse personagem sendo alguém quebrando o braço dele. E a descrição é tão perfeita, tão boa, que você já dá de cara com o livro, com isso você fala, eu vou devorar esse livro. E é muito bom. Legal. É um livro gostoso, assim, de ler. Faz esse vídeo depois no canal, tu pode deixar o nome nos comentários ali, para quem tá assistindo, quiser. Boa ideia. É ótimo, né? Mas era alguma coisa de detetive de armas, colecionador de armas, algo assim, por esse caminho. Faz tempo que eu li, não lembro o nome agora. Show de bola. E isso. Também falar para as pessoas conhecerem, já que estão conhecerem o grupo que eu faço parte também, que é além dos Inclassificáveis, né? Que tem os Inclassificáveis que a gente tem o Instagram e o Facebook, né? Assim, inclassificáveis.art, mas se botar Inclassificáveis já vai achar, inclassificáveis.art. E também um grupo de teatro negro que eu faço parte,
que é Se a Nosso Olhar, que nele o nosso primeiro e até agora o único trabalho foi ano passado, que a gente pegou a história de Tarzan e fez uma releitura. Nesse eu estava dirigindo, nesse eu não estava atuando, e a gente fez Tarzan um Novo Olhar, Se a Nosso Olhar, desculpa, Se a Nosso Olhar e Tarzan um Novo Olhar, tá no Instagram, e é maravilhoso também o trabalho da equipe, todo o elenco negro. A produção não é necessariamente negra, que tem essa coisa de a gente trabalhar junto pro protagonismo negro, mas feito por todas as pessoas, para que a gente possa discutir a questão da branquitude e negritude. Ótimo. Isso que é legal de chamar o Leandro aqui, né? Ainda faltou coisa pra gente falar ainda, né? Porque esse espetáculo eu também estava acompanhando através das redes sociais, né? E também mereceria ter um pouquinho mais de espaço aqui pra gente falar. Talvez no outro bate-papo a gente consiga falar só nisso, daqui a pouco a gente... mais alguém do elenco também para trocar ideia, né? Eu acho bem legal ter o diretor e um ator também, porque tem essas duas visões e é muito bacana reunir isso para escutar. O que mais, Aline? O que mais tu tem aí? Ah, claro, sou eu que te pergunto. Ela te pediu uma indicação de livro, de filme e tal, né? E eu te pergunto assim, tá? Algum personagem, seja um personagem histórico, seja um personagem ficcional, né? Que personagem tu teria vontade de viver, assim? Tu já te imaginou, eu queria fazer esse cara. Tu já pensou nisso alguma vez? Já me peguei pensando nisso, sim. Obviamente, pela questão da história do mundo, né? Os personagens que a gente quer fazer, eu, enquanto homem negro, acabam se limitando, né? Consequentemente, né? Dependendo da história. Mas, cara, um personagem que esses dias eu tava até pensando que seria muito interessante de fazer, ele tá vivo, né? É um artista, mas eu fico pensando, nossa, que interessante dar vida a ele, seria o Mano Brown, velho. Eu acho que a gente eu não me encaixo tanto no estereótipo, na imagem do Mano Brown, não me encaixo tanto na imagem dele, porém, eu fiquei pensando sobre essa ideia porque ele tem uma história muito interessante e com certeza daria um filme muito interessante, e eu fiquei pensando, nossa, que legal, sabe, falar, porque ele foi significativo para mim na minha adolescência, na minha vida, enquanto eu escutava rap, e de entender várias coisas que apesar de sim, na época ainda assim muito machista, mas te dava uma coisa sobre a realidade que eles passavam que ia de encontro com a minha, sabe? Muito de encontro com a minha. Então, eu tava pensando isso esses dias, inclusive essa semana, eu acho, ou semana passada, pensando, nossa, que interessante se tivesse um filme, uma coisa que falasse, uma peça que falasse sobre o Mano Brown, e seria muito legal fazer o Mano Brown, né? Enfim, foi uma coisa que veio assim. E o Racionais é uma coisa interessante, né? Eu sou da periferia também, né? Criado na periferia e moldado na periferia. E para mim era meio conflitante, assim, porque eu era muito fã dos Racionais e era branquinho, né? E tinha essa coisa de ficar assim, tipo, nossa, cara, eu tenho a cor do que faz mal para eles e tenho a alma que concorda com eles, assim. E aí rolava os shows, às vezes em Porto Alegre, e eu ficava louco para ir, ficava louco, morrendo de vergonha de ir, assim, sabe? Tipo, eu não vou lá, meu. Tipo, é o rolê dos caras, eles têm mais aqui mesmo, fazer a festa deles, eu vou lá, tipo, só pra parecer que tô querendo me apropriar do que é deles, claro. assim, né? E aí eu escutava, e eu lembro que eu escutava em casa, e vinha meus amigos negros em casa e ficavam me olhando, assim, né? Isso, 14, 15 anos de idade, assim, eles achavam que, mesmo eu sendo da periferia, parece que eu não tinha direito de escutar, assim, né? E eu me sentia aquilo meio sacralizado, assim, também, né? E me surpreendeu tu citar o Mano Brown, assim, né? Porque realmente é uma trajetória e é uma transformação também, né? No próprio discurso deles, embora o pano de fundo seja o mesmo, o amadurecimento do Mano Brown e dos outros que orbitavam ali também, né? O Primo Freire e tal. Então foi todo um rolê, assim, de moldar uma geração, a cabeça de uma geração periférica, né? Independente da curva. Total. É tu agora ou sou eu ainda? Não.
Senão eu vou falando, eu vou me embora. Bom, a gente vai encerrar, então, por aqui a nossa entrevista. A gente agradece muito ao Leandro por ter participado, por ter aceito o convite. E a gente queria que tu desse, então, uma palavrinha final, algum recado para quem está assistindo a gente. Bom, eu acho que o recado mais importante agora é fique em casa, higiene bem suas mãos, sabe? Use máscara se necessitar sair, indique às outras pessoas também que fiquem em casa. Eu acho que isso é o primordial agora, que a gente tem que passar por isso e a melhor forma é ficando em casa. Quem consegue ficar, né? É isso aí. Bom, então, com esse recado final do Leandro, a gente encerra essa série de bate-papo com ele, né? Esses 3 vídeos. Foi um prazer te ter aqui com a gente. É sempre um orgulho ir acompanhando, mesmo que de longe, as tuas conquistas e saber que a gente, de alguma forma, fez parte disso, né? E te agradecer por essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Um cara que agora é Netflix, né? Que maravilha. Transmite, por favor, da gente para o resto do elenco um grande abraço. Sim. E que esse trabalho ele continue rompendo fronteiras, né, acabando com isolamentos, que possa atingir outros países da Netflix também. Né? Embora a gente saiba que em alguns países isso já está bem adiantado, já não é uma questão para eles, ainda bem, né? Mas numa série de outros lugares que têm acesso à Netflix ainda também está remando nessa construção de um mundo mais com mais equidade, né? Que a gente consiga não fazer por obrigação, assim, mas que isso já seja parte do fluxo da vida, né? Sim. Leandro, obrigado, cara. Prazerzão falar contigo. Obrigado. A gente tem do fundo do coração. Manda um abraço para todo mundo que tu vê aí que a gente conhece. E é isso, pessoal. A gente agradece quem ficou com a gente, quem assistiu os 3 vídeos. Aqui no canal a gente sempre tenta trazer conteúdo de diversas formas, sejam os jogos teatrais, sejam essas entrevistas com pessoas que a gente considera relevante, que tem algo para acrescentar tanto na sociedade quanto no fazer artístico. E não te esquece de se inscrever aqui no canal, fazer aquele ritualzinho dos 3 Cs, né? Curtir, compartilhar, comentar, indicar para os teus amigos que gostam de teatro, que gostam de cultura, e continuar acompanhando a gente. Daqui a pouco já vai ter outros conteúdos aí, então segue firme, se puder não sair de casa. Isso é importante. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, até a próxima. Fala, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos de novo aqui na segunda parte do nosso bate-papo. Isso acontece sempre comigo. E eu estou na metade da segunda taça recém. Partiu? Partiu. Ai, meu Deus. Eu entro na padaria para comprar pão e faço esse discurso. Me vê um pão. E a propósito? A propósito, você já pensou em investir em cultura em vez de panfleto? É bonita, né? Que lindo vocês dois, gente. Lê. Que maravilha, amigo. Ai, que lindos. Obrigado por ter aceitado. Imagina. Foi ótimo.